A maior extinção da história de nosso planeta não é a que você está pensando, a do final do período Cretáceo, causada pelo impacto de um meteoro que vitimou 75% das espécies da Terra. Houve outra maior, que aconteceu há 252 milhões de anos, chamada de extinção Permo-Triássica, ou a Grande Morte, que vitimou quase 98% das espécies existentes até então no planeta. É chamada de Permo-Triássica porque aconteceu no final do período Permiano da Era Paleozoica e deu início à Era Mesozoica, conhecida como a Era dos Dinossauros. O próximo período seria o Triássico. A extinção foi desencadeada por erupções em massa de supervulcões onde hoje está a Sibéria, na Rússia, que liberaram uma quantidade gigantesca de dióxido de carbono, enxofre e metano na atmosfera, causando um efeito estufa sem precedentes e acidificação e desoxigenação dos oceanos. Não se esqueça de deixar o seu joinha, inscrever-se no canal e o mais importante, ativar o sininho de notificações. Assim você será alertado a cada vez que um vídeo novo, informativo e gratuito for produzido ou publicado por este canal. Basicamente, erupções vulcânicas em massa ou acúmulo de dióxido de carbono e metano na atmosfera podem afetar o clima do planeta e causar grandes extinções, como a que está sendo feita atualmente pela raça humana, já conhecida como extinção antropocênica. Parte dela é ocasionada pela queima de combustíveis fósseis e consequente acidificação dos oceanos causada pela formação de ácido carbônico nas águas dos mares, branqueamentos dos corais, que são berçários de vida marinha, e desoxigenação da água pela quantidade enorme de poluentes orgânicos que estamos despejando diariamente em nossos oceanos. E o que a extinção Permo-Triássica tem a ver com o atual aquecimento da Terra? Durante a extinção Permo-Triássica, o nível de dióxido de carbono na atmosfera aumentou de cerca de 400 partes por milhão para 2.500 partes. Atualmente, a concentração de CO2 na atmosfera é de 417 partes por milhão, cerca de 50% a mais do que nos anos de 1850, em plena Revolução Industrial, sendo que o CO2 e o CH4, que é o metano, não são responsáveis apenas pelo efeito estufa. Os oceanos são grandes depósitos de dióxido de carbono, porque o CO2 da atmosfera é varrido pelas chuvas e chegam ao chão penetrando no solo, soterrando parte do CO2 que despejamos na atmosfera. E qual o destino final de todas as águas que caem sobre o planeta e não são absorvidas diretamente pelo solo? Elas escoam para os rios e oceanos. Ali, o dióxido de carbono dissolvido nas águas dos rios e da própria chuva que cai no mar reage com a água, formando o ácido carbônico, cuja fórmula é H2CO3. O acúmulo constante de ácido carbono nas águas oceânicas faz com que as carapaças de grande parte das espécies marinhas se dissolvam, já que elas são formadas por carbonato de cálcio e não suportam um pH ácido. E foi exatamente isso que ocorreu com os oceanos do final do período Permiano. A enorme acidificação dos oceanos desestabilizou o ecossistema e as cadeias alimentares, já que os animais com carapaças de carbonato de cálcio morreram. Juntamente com isso, houve uma desoxigenação causada pelo gigantesco efeito estufa devido ao aquecimento das águas. Quanto mais quente é a água, menos oxigênio ela terá e, consequentemente, menos vida, pelo mesmo motivo que você experimenta ao ver a água formar bolhas ao ser aquecida em um fogão. Aquelas bolhas são o ar rico em oxigênio escapando. É por isso que as águas mais frias dos polos e as águas das correntes polares, como as da corrente de Humboldt, que passa pela costa do Chile, são as mais ricas em vida marinha, o que faz o Chile ser um dos maiores produtores de pescados do mundo. Em outras palavras, quanto mais fria a água oceânica, mais oxigênio ela terá dissolvida e, consequentemente, mais vida terá. Basicamente, o efeito estufa que estamos produzindo em nosso planeta foi exatamente o que aconteceu no final do período Permiano, mas em escala centenas ou milhares de vezes maior. A região da Sibéria é até hoje rica em composto orgânico chamado permafrost, que, quando descongelado pelo calor de vulcões ou pelo aquecimento global, provoca um efeito bola de neve, porque libera metano do solo. E o metano é 80 vezes mais poderoso como gás de efeito estufa que o dióxido de carbono. E quanto mais a atmosfera se aquece, mais metano é liberado. É o que está acontecendo hoje na mesma região siberiana, só que em escala bem menor, mas mesmo assim muito perigosa para a manutenção da vida em nosso planeta. O período Permiano
presenciou grande diversidade de insetos e outras espécies de invertebrados, incluindo os maiores insetos que já existiram. O final do período foi a da maior extinção em massa conhecida de insetos e, de acordo com vários cientistas, pode muito bem ter sido a única extinção em massa a afetar significativamente quase todos os insetos da Terra. Alguns cientistas estimam que levou 10 milhões de anos para nosso planeta se recuperar da grande extinção Permo-Triásica, e essa foi apenas uma das 5 grandes extinções em massa ocorridas em nosso planeta durante toda a sua história geológica de 4,5 bilhões de anos. Os vertebrados terrestres levaram um tempo extraordinariamente longo para se recuperar da extinção Permo-Triásica. Cientistas estimam que a recuperação não foi completa até depois de 30 milhões de anos após, ou seja, até o final do período Triássico, quando os primeiros dinossauros surgiram dos ancestrais chamados Arcossauros bípedes e os primeiros mamíferos de pequenos ancestrais chamados Sinodontes. As erupções vulcânicas da grande extinção Permo-Triásica causaram chuva ácida e isso pode ter matado plantas terrestres, moluscos e organismos planctônicos que tinham conchas de carbonato de cálcio. Ela foi comparada por diversos cientistas à atual crise antropogênica do aquecimento global e à extinção do Holoceno, devido ao compartilhamento da característica comum de taxas extremamente rápidas de liberação de dióxido de carbono, como as que estamos fazendo hoje. Embora a taxa atual de emissões de gases de efeito estufa seja bem menor que o período Permiano, os oceanos atualmente estão experimentando quedas calamitosas no pH. Estão ficando cada vez mais ácidos e os níveis de oxigênio na água acompanhando essa tendência mortal. Cientistas preveem que ocorra uma crise de biocalcificação semelhante nos ecossistemas marinhos modernos se os níveis de dióxido de carbono na atmosfera continuarem a subir. As semelhanças entre os dois eventos de extinção levaram a alertas de geólogos sobre a necessidade urgente de reduzir as emissões de dióxido de carbono, pois uma catástrofe semelhante à grande morte do Permiano pode ser evitado em um futuro próximo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, inscrever-se no canal e, o mais importante, ativar o sininho de notificações. Assim você será alertado cada vez que um vídeo novo, informativo e gratuito for produzido e publicado por este canal. Muito obrigado e viva a ciência!